Tô de volta às mídias sociais da TNT Sports para falar sobre a proposta recebida por Filipe Luís para treinar o Fenerbahçe e já recusada pelo treinador do Flamengo. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é o tema do que a gente vai falar agora. Reportagem do portal UOL Sport, trazendo que Filipe Luís, há algumas semanas, há 2 ou 3 semanas, recebeu uma proposta oficial do Fenerbahçe, clube turco, depois da demissão de José Mourinho. O José Mourinho foi demitido no dia seguinte em que o Fenerbahçe foi eliminado no play-off da Champions League, né, na última fase eliminatória antes da fase principal da Champions. O Fenerbahçe perdeu, foi eliminado pelo Benfica, perdendo o jogo da volta em Lisboa por 1-0, e no dia seguinte dessa eliminação, o José Mourinho foi demitido. E aí o Fenerbahçe começou a procurar um treinador e fez uma proposta oficial pelo Filipe Luís. Além de fazer a proposta oficial pelo Filipe Luís, o UOL também traz que o Fenerbahçe chegou a fazer uma proposta para o Flamengo, sinalizando uma compensação financeira para o Flamengo liberar o treinador. O Flamengo de cara disse que não iria negociar, que não tem nenhum interesse em perder ou liberar o seu treinador, e o Filipe Luís também, quando foi consultado, disse que não queria deixar o Flamengo agora, entende que tem um trabalho em desenvolvimento, tem um trabalho em curso e que por isso não iria aceitar, não iria nem abrir negociação com o Fenerbahçe. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que chegou uma proposta oficial europeia para o Filipe Luís. E acho que é algo que vai acontecer de maneira corriqueira enquanto o Filipe Luís estiver treinando o Flamengo. Por quê? Porque o Filipe Luís, ele tem um respeito muito grande na Europa. O futebol europeu tem um respeito muito grande pelo Filipe Luís enquanto jogador, pelo nível do futebol apresentado, pela postura do Filipe Luís, pelo que o Filipe Luís sempre falou sobre futebol, seja no período que ele jogou e foi muito bem no Atlético de Madrid, seja no período que ele ficou no Chelsea, que foi rápido, mas ele foi titular e foi campeão. O Filipe Luís tem a questão da língua muito bem resolvida. Então, lógico, o Filipe Luís não fala turco, mas o Filipe Luís fala inglês, o Filipe Luís fala espanhol. Então, o abismo que seria de você sair do Brasil apenas falando português para chegar na Europa, o Filipe Luís não tem. Ele já tem a capacidade de se comunicar bem em espanhol e em inglês, e tem o que o Filipe Luís tem feito, o trabalho que o Filipe Luís tem feito no Flamengo. É bem verdade que em um ano, e que vai completar agora, ou recém completou, o Filipe Luís já tem títulos, né? Tem 3 títulos, tem título de Copa do Brasil, tem título de Supercopa e tem título estadual. O Filipe Luís tem uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes e o Filipe Luís tem uma campanha que até aqui é muito boa, né? O Flamengo está vivo na Libertadores, nas quartas de final, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho do Filipe Luís enquanto treinador, inclusive potencializando os jogadores, o estilo de jogo que o Flamengo faz, que é muito bem assimilado e é muito próximo e é muito perceptível que o Flamengo joga, o que o seu treinador pensa de futebol. Então tudo isso faz com que o Filipe Luís tenha um começo de carreira muito destacado e seja um treinador valorizado. Então acho que essa é apenas a primeira proposta da Europa pelo Filipe Luís. E nesse momento acho que faz todo sentido o Filipe Luís não aceitar essa proposta por 2 motivos básicos. O primeiro: o Fenerbahçe, nesse momento, não é um time muito competitivo nem na Turquia, dito pelo próprio José Mourinho quando treinava lá. Tudo bem que na reta final aí, na véspera do jogo em que o Fenerbahçe foi eliminado pelo Benfica, o José Mourinho deu uma entrevista ao Arthur Quesada, correspondente daqui da TNT Sports,
no Porto, né? Mas em Portugal, e ali ele já estava jogando no ventilador, né? Porque ele diz, não, eu não fui contratado para botar o time na Champions League. Esse time não joga Champions League desde, sei lá, desde a década passada. A última vez que o Fenerbahçe jogou a Champions League foi na temporada 8-9. Esse time não é competitivo nem para ganhar o campeonato turco, porque hoje o Fenerbahçe ele está alguns degraus atrás do Galatasaray, que vem dominando os títulos turcos, inclusive vai jogar a Champions nessa temporada. Então o Fenerbahçe não tem hoje esse poderio. O time do Fenerbahçe hoje não é um time muito competitivo em relação ao Galatasaray, que hoje é quem tem comandado o futebol turco. O Fenerbahçe não vai jogar Champions, como falamos, né? Se ele troca agora o Flamengo pelo Fenerbahçe, ele não iria jogar a principal competição europeia. O Fenerbahçe nessa temporada joga na Europa League. Então acho que do ponto de vista de oportunidade, acho que ir para o Fenerbahçe agora não seria o melhor dos destinos para o Filipe Luís. A não ser que o Fenerbahçe pagasse uma fortuna irrecusável de dinheiro, e que eu imagino que não tenho nenhuma dúvida que o salário seria um grande atrativo, né? O Fenerbahçe com certeza ofereceu ou ofereceria um valor gigantesco de dinheiro para o Filipe Luís, mas não sei se agora, com o atual momento do Fenerbahçe, se faria sentido você ir para o Fenerbahçe. E a outra é a possibilidade da sequência no trabalho no Flamengo. Como eu disse, um trabalho bem feito, um trabalho destacado, independentemente de como termine em relação a títulos, né? O Flamengo briga pelo título brasileiro, é o atual líder. O Flamengo briga pelo título da Libertadores, está nas quartas de final. Mas independentemente de como termine a temporada de títulos, acho que o trabalho do Filipe Luís é um trabalho que pode ser considerado como bom, como um trabalho bem estruturado, um trabalho de ideias muito bem aplicadas, independentemente se termine em títulos ou não. Tanto é que o Flamengo quer renovar com o Filipe Luís e já queria renovar com o Filipe Luís antes do Mundial de Clubes da FIFA. Então o Flamengo tem uma proposta na mesa para o Filipe Luís para renovar até o fim de 26, o contrato do Filipe Luís termina em dezembro de 25, mas o Flamengo quer renovar até dezembro de 26 com um gatilho para fazer uma renovação automática para dezembro de 27. Então acho que nesse aspecto o Filipe Luís acho que acerta em dizer não para o Fenerbahçe, seja pela fragilidade que tem o Fenerbahçe hoje dentro do futebol turco, principalmente em relação ao Galatasaray, seja pelo que ele tem de bom no Flamengo. Mas acho que é evidente que chegarão propostas para o Filipe Luís trabalhar na Europa. Acho que hoje o Filipe Luís é o técnico brasileiro com mais estrutura e com mais elementos para romper essa barreira de não ter técnico brasileiro trabalhando em campeonatos de destaque no futebol europeu. Por tudo isso que a gente falou nesse vídeo. Então, para mim, está claro que essa foi a primeira proposta da Europa que chegou. Dessa, o Flamengo conseguiu se safar, seja porque ele disse que não iria negociar, seja e principalmente porque o Filipe Luís não quis ir, mas eu não sei se uma outra proposta, uma proposta mais sólida, de uma liga mais relevante, de um clube mais poderoso, se o Filipe Luís vai ter essa mesma postura. Do Fenerbahçe ele não quis ir. O que vai acontecer nas outras propostas precisamos acompanhar. Inclusive, acho que quando o Simeone deixar o comando do Atlético de Madrid, acho que essa é uma ameaça forte ao Filipe Luís no Flamengo, porque acho que uma proposta do Atlético de Madrid, eu acho que teria uma outra percepção na cabeça do Filipe Luís. É achismo, não é opinião. Mas vamos ter que esperar para ver. Da proposta do Fenerbahçe, o Filipe Luís não quis ouvir. E agora eu quero ouvir você dizendo o que você acha aqui nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, deixa aí o seu gostei, o seu seguir, o seu compartilhar, o seu comentário. Todo esse engajamento todos esses engajamentos que são muito importantes aqui no canal aqui da TNT Esportes. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.